3 do nosso módulo 2, nós ainda vamos continuar falando sobre essa fase de pré-avaliação e pré-aplicação. E na aula de hoje nós vamos nos aprofundar sobre algo que a gente já começou a falar na aula anterior, que é sobre vínculo. Mas desta vez a gente vai falar sobre vínculo com o nosso avaliando, com a pessoa que vai ser avaliada com o VibMap. Então a aula de hoje vai ser sobre vínculo com o avaliando e a avaliação ali de repertório geral. Também é uma outra etapa importante antes da gente começar a avaliação com o VibMap. Continuando então essa etapa de pré-aplicação e de pré-avaliação, vamos chamar esta então de segunda etapa. Nesta segunda etapa, depois que você já fez ali a entrevista com a família, já levantou as informações, trabalhou seus vínculos, ficou atento ali aos dois objetivos, tanto interacionais quanto de levantamento de dados sobre o seu avaliando, é a hora de você receber então a criança que você vai avaliar, tá? Você vai receber a pessoa e formar vínculo, trabalhar para formar vínculo com o seu avaliando. Essa etapa é uma etapa fundamental antes de você iniciar o processo de avaliação formal. E o que eu estou chamando de avaliação formal aqui é a avaliação com o protocolo propriamente. É o dia que você vai ali para a sessão com os materiais e com as folhas de registro para aplicação e avaliação com o VibMap, tá? É isso que eu estou chamando de avaliação formal. O objetivo de formar vínculo, então, com o seu avaliando antes de você começar a aplicação do VibMap é fazer com que ela se sinta à vontade ali na sua presença e no seu espaço. Lembre-se que você está recebendo uma criança, uma pessoa, e ela está se colocando na frente ali de uma pessoa que ela nunca viu, que ela nunca interagiu, de um espaço que ela não conhece, então isso pode gerar muita ansiedade. Então, por isso que antes da gente fazer qualquer avaliação, qualquer intervenção, a gente precisa trabalhar esse vínculo para a pessoa se sentir mais à vontade ali no nosso espaço e na nossa presença. E, consequentemente, isso vai possibilitar que a situação de avaliação seja um pouco mais leve, um pouco mais facilitada também. Um bom vínculo de confiança, um bom vínculo formado vai fazer com que a pessoa atenda às suas solicitações ali no momento da avaliação de uma forma mais assertiva e com maior aceitação também. Então, quer dizer que eu já não recebo a criança ali aplicando o VibMap, já não posso ali a primeira vez, estou olhando para a criança a primeira vez, eu já não posso ir com as folhas de registro e materiais aplicar o VibMap? Não, a gente precisa ali gastar um tempo, algumas sessões formando vínculo, tá? Então, antes de você começar a avaliação com o VibMap, você vai construir um bom vínculo com a pessoa primeiro, tá? E isso pode demandar ali algum tempo, inclusive mais do que uma sessão, tá? Então, este deve ser o seu principal objetivo quando você receber a criança ou seu avaliando, a pessoa pela primeira vez. É muito importante, por mais que a gente esteja ali ansioso para avaliar e para aplicar o protocolo, que a gente não pule esta etapa, tá? Porque ela é importante para o sucesso da avaliação. Bem, e o que fazer então para facilitar a formação desse vínculo? Existem algumas coisas, tá? Primeiro, lembra que na entrevista com a família você já coletou ali algumas informações sobre os itens de preferência da criança, sobre o que ela gosta, com o que ela brinca, né, o que ela gosta de fazer? Então, você vai usar essas informações agora a seu favor. Então, você vai dispor alguns desses itens que você já coletou de informação com a família, que você sabe que é um reforçador em potencial ali para aquela criança. Você vai dispor intencionalmente esses itens ali, ou alguns desses itens, no seu espaço, preparar o seu ambiente, tá? E ter no seu ambiente coisas que a pessoa gosta, aumenta as chances de que ela queira estar ali e faz com que ela se sinta mais confortável. Lembra que, como eu falei, é uma situação nova para ela. É uma pessoa que ela nunca viu, é um espaço que ela nunca foi, né, uma interação que ela nunca teve. Então, se ela chega num lugar diferente, mas ela encontra um objeto, um brinquedo, uma brincadeira, uma atividade que é familiar para ela,
façam que essa situação seja um pouco mais confortável, porque ela não vai ser totalmente desconhecida. Ela não conhece você, ela não conhece seu espaço, mas ela conhece ali um boneco ou um jogo, né, que já faz parte ali da rotina dela, então isso aumenta a chance de que ela queira estar ali com você e no seu espaço. Uma estratégia também é receber a criança segurando um personagem que ela gosta, um boneco que ela gosta, ou vestindo uma roupa, um acessório da cor que ela gosta. Isso também costuma dar certo. O seu ambiente e você precisam ser reforçadores, tá? Então você pode usar e adaptar essas dicas aí acima, de acordo com a sua realidade, possibilidade, de acordo com o seu contexto. Depois disso, então, que você preparou o seu ambiente, recebeu ali a criança de forma adequada, você vai deixar a pessoa no que a gente chama de operante livre. E o que é isso? O que é operante livre? Significa que você vai deixar a pessoa, a criança, interagir com os brinquedos, com os objetos que tem ali no seu espaço, na sua sala e com você, da forma que ela quiser. Então deixa ela entrar, ela explorar, ver o que ela vai pegar, que brinquedo que ela vai preferir, como que ela vai se comportar ali no seu espaço da forma que ela quiser. Então isso significa operante livre. Ela vai operar ali sobre o ambiente livremente, com pouca interferência ou nenhuma interferência inicialmente. Nos primeiros minutos dessa interação, logo que a pessoa entra, quando você recebe a criança, só observa, né, como que ela vai ali interagir, o que ela vai pegar para brincar, tá? E quando ela for pegar algum brinquedo, começar a brincar com alguma coisa, aí você tenta entrar nessa cena de forma não invasiva, imite o que ela estiver fazendo, narre ali com poucas palavras ou faça algum som de algum brinquedo que ela esteja ali manipulando naquele momento e demonstre interesse pelo que ela demonstrar interesse também. A pessoa precisa sentir que você é um parceiro de jogo, um parceiro de brincadeira e não um concorrente com coisas que ela gosta, né? Então você vai se parear, você vai se colocar junto a essa brincadeira, a esse objeto, tá? E deixar a criança e a pessoa conduzir esse momento, e isso vai facilitar a formação do vínculo. Neste momento, né, nem tudo é tão solto assim. Apesar da gente deixar a criança, a pessoa em operante livre, já é um momento que a gente começa a fazer algumas observações e uma avaliação ali de um repertório geral. Então, você vai começar já a observar o comportamento da pessoa, o comportamento da criança durante aquele momento ali. Então, vê quais são as preferências dela naquele momento. Com a família, você já fez ali uma avaliação de preferências indireta, pegou ali algumas informações. Neste momento, você pode fazer uma avaliação de preferências um pouco mais direta, um pouco mais direcionada, e você pode aproveitar esse contexto para observar como que a pessoa brinca, de que forma que ela brinca, com o que ela brinca. Você pode anotar quanto tempo ela fica com cada brinquedo ou quantas vezes ela pega cada brinquedo. Você pode observar também e anotar se ela aceita que você se junte a ela na brincadeira, ou se ela te procura, ou se ela não aceita, se ela não te procura. Se ela pede por algo que precisa, que dos marcos da variação do VibMap é o mando, então aqui você já começa a observar se ela tem, né, algo no repertório que sugira ali um mando, se ela pede por aquilo que ela quer, o que ela precisa. Se ela não for vocal, ela emite algum som nesse momento de interação, e você consegue notar se algum desses sons tem alguma função de comunicação, de um som para pedir por alguma coisa ou para negar alguma coisa, né? Com quais brinquedos ela interage por mais tempo, ela nomeia os itens presentes, ela consegue apontar e nomear os itens que estão presentes ali com vocês e na sala. Quando você faz alguma pergunta, ela responde, né, durante a brincadeira. Ela repete o que você diz, ou ela repete sons
que você faz. Então, nesse momento, você consegue já fazer uma avaliação ali de um repertório geral. Então, é o momento que você está trabalhando o vínculo, é o momento que você está deixando a criança conduzir, mas também é o momento que você consegue avaliar muita coisa nessa interação livre. E o que não fazer? Existem algumas variáveis que atrapalham e muito a formação desse vínculo. Quais são, então? Primeiro, quando a gente tem o objetivo de formar vínculo, a gente nunca pode iniciar essa interação exigindo demandas. O que é isso? Bom, já falei no começo da aula que a gente não começa, então, recebendo a criança pela primeira vez com um protocolo na mão, né, com avaliação na mão. A gente vai primeiro trabalhar esse vínculo. O que é exigir demanda? Então, é eu começar já a avaliar pedindo para que a criança faça alguma coisa. Então, eu pego um objeto, faço um movimento e eu entrego para a criança e falo, faz igual, né? Ou eu fico tentando ali fazer com que a criança faça contato visual, eu dou inúmeras instruções para ver se ela segue ou não. Então, quando eu estou trabalhando o vínculo, eu não posso iniciar exigindo demandas. Tem que fazer da forma que a gente começou conversando nessa aula. Observa, vê o que a criança vai fazer, entra na cena, deixa ela conduzir esse momento, exigir demandas, vai chegar o momento que isso vai ser feito no momento da avaliação, né, principalmente. Mas o momento do vínculo não é o momento de ficar exigindo muitas demandas. E nunca receba a criança ou a pessoa totalmente despreparado, então sem o mínimo de informações sobre as preferências, as dificuldades e os problemas de comportamento que porventura essa criança tem. Por isso é importante de vocês fazerem essa entrevista e levantamento dessas informações com a família ou com a pessoa antes de começar a avaliação com o VibMap, e a partir do momento que você está munido dessas informações, você precisa se preparar para receber essa criança. Aliás, você precisa se preparar não só para esse momento da formação do vínculo, mas você precisa preparar sessão a sessão, seja avaliação ou seja intervenção, tá? Nunca deixe para saber ou para decidir o que fazer ou como fazer quando a criança chegar. Ah, quando ele chegar eu vejo com o que ele brinca, né? Aí você não prepara, você coloca milhões de brinquedos dentro da sala, você coloca milhões de jogos dentro da sala, aí coloca a criança lá dentro, tá? Vou ver com que ela interage. Geralmente o que acaba acontecendo quando a gente faz isso é que a criança quer explorar 1 segundo de cada coisa e a gente perde o controle da situação porque a sala tem estímulo demais, ela quer mexer em tudo, né? Ela fica muito curiosa, ou ela se assusta, né, e não quer ficar. Então, planeje essa situação, tá? Planeje, prepare o seu ambiente para receber a sua criança ali, o seu avaliando, o seu aprendiz. E prepare-se sempre para que esse seja o momento mais reforçador possível. Importante, como a gente já começou falando. Formar vínculo, isso depende de cada pessoa, tá? Então, com algumas pessoas, pode ser que você faça ali uma sessão de pareamento social, que a gente chama de vínculo, e você já consiga formar um bom vínculo ali legal, e foi bacana e tal, em uma sessão. Mas, com algumas pessoas, com algumas crianças, isso pode demandar um pouco mais de sessões, pode demorar um pouco mais, tá? Mas, demore o tempo que demorar, não pule essa etapa, tá? Porque a falta do vínculo pode interferir no desempenho do seu avaliando. Então, só comece a avaliação com o VibMap quando você sentir que realmente o vínculo ali está formado e está bacana, que você está à vontade e a criança também na sua presença para começar a avaliação. E quais são os sinais, então, de que esse vínculo está formado? Vamos falar sobre alguns desses sinais, então, para você ter um parâmetro ali. Bom, quando o vínculo está formado, né, a criança já está confiando em você, já está sentindo à vontade, a pessoa geralmente entra na sala de atendimento no seu espaço de forma espontânea, sem muita insistência, né, e sem muitos comportamentos ali inadequados. Ela aceita a sua presença e interage com os brinquedos e objetos dispostos, mesmo que ela não interaja muito com você,
mas ela aceita que você fique ali no mesmo espaço e ela brinca ali na sua frente e fica bem na sua presença. Ela não emite comportamentos de fuga e esquiva, então ela não grita, não chora, com função de fugir ali de você ou daquele momento, né, daquela situação. Ela interage com você, mesmo que pouco, né, ela faz ali algum contato. Ela segue algumas instruções, quando você pede alguma coisa ela te atende, quando ela tem essa habilidade no repertório. E um sinal muito importante também de que esse vínculo está formado é que você, enquanto avaliador ou terapeuta, também se sente à vontade na presença da criança. Então, preste atenção a como você se sente também na presença da criança. Isso é um sinal que é um parâmetro muito forte para a gente saber se o vínculo ali está formado. Se você está à vontade na presença da pessoa, se você está à vontade na presença da criança, muito provavelmente a criança também está à vontade com você. Agora, se você está inseguro, se você ainda não está sentindo que não está legal, se acha que não está 100%, se você ainda não sabe o que fazer, não confia muito, provavelmente a criança está se sentindo da mesma forma. Então, preste muita atenção a como você se sente também na presença do seu avaliando ou da sua avalianda. Se todas essas variáveis estiverem ok, então é o momento da gente iniciar a avaliação com o VibMap. O que pode acontecer então no primeiro atendimento? Tem algumas coisas, né, que podem dar errado, digamos assim. Né? Aí se a criança não quiser entrar de jeito nenhum, chorar, resistir, fazer birra, não quiser ali ficar comigo na sala de atendimento. Bom, primeira coisa, não entrar em desespero. Então não se desespere, tá? E nem tente de forma alguma levar a pessoa à força para dentro da sala, tá? O manejo nessa hora tem que ser um reforçamento diferencial. É por isso que trabalhar com análise do comportamento e aplicar o VibMap, a gente precisa conhecer a ciência da análise do comportamento. Então, se a criança ali chorar, né, e resistir, a gente tem que fazer ali um esquema de reforçamento diferencial, que a gente chama de DRA ou DRI. Tente, na hora, aqui é uma sugestão, tá, gente? Você precisa analisar cada caso, tá? Mas aqui tem uma sugestão, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que fazer. O que eu faço geralmente costuma, em muitos casos, dar certo. Então, tente na hora que a criança está ali chorando, né, resistindo, criar uma situação alternativa ou incompatível para que ela tenha a opção ali de se engajar. Nesse momento, não é a hora da gente ficar chamando a criança o tempo inteiro, pedindo para ela parar de chorar, ou tentando conversar, né, ou narrando a situação, porque nesse momento ela não está prestando atenção em você. Então não adianta ficar chamando, ficar insistindo, pedindo para ela parar de fazer o que ela está fazendo. Como é que a gente pode criar, então, essa situação alternativa? O que eu geralmente faço? Quando a criança não quer entrar na sala, ela começa ali na recepção a chorar, né, a se engajar em algum comportamento com função de fuga, de esquiva, eu já coletei ali as informações sobre as preferências dela, então eu sei quais são os reforçadores potenciais ali de alta magnitude, eu já me preparo para esse momento, então eu começo na frente dela a brincar sozinha, a manipular sozinha algum brinquedo, algum jogo, né, que eu tenho certeza ali que é um potencial reforçador para ela. Então eu fico na frente dela, ela tá chorando, tá lá fazendo birra, então eu começo a brincar ali sozinha na frente dela com um objeto que eu sei que ela gosta muito e eu fico por um tempo ali brincando sozinha, narrando o que eu tô fazendo, né? Quando a criança olha para mim, olha para o que eu tô fazendo, e geralmente ela olha, quando ela faz esse contato visual, geralmente ela diminui um pouco ali o choro, ela para de chorar. Nesse momento eu reforço, né? Eu retribuo com atenção, eu olho para ela, eu convido ela para brincar. Geralmente ela vem e aí eu deixo ela ter acesso ao brinquedo. Então o que eu fiz nesse momento? Eu criei uma situação alternativa, né? Então, olha, ao invés de você ficar aí chorando e querendo ir embora, tem essa outra situação aqui
que é muito legal, que você pode ter a opção também de se engajar. Eu não falo isso para a criança, mas eu manejo ali toda a situação para que isso aconteça. Então, essa é uma sugestão de manejo nessa hora. Aí, nesse momento, eu consigo, geralmente, levar a criança para dentro da sala. O que mais pode acontecer? Bom, e se a criança entrar, mas aí ela começar a jogar tudo no chão, quebrar as coisas, chorar, ter comportamento ali alto, agressivo, heteroagressivo, o que eu faço? Qual que é o manejo nesse momento, então? Gente, o que é muito importante? Se a criança entrar e ela começar a te bater, a se bater, jogar tudo no chão e quebrar as coisas dentro da sala, neste momento em que está acontecendo esse comportamento inadequado, essa crise, não é o momento de fazer extinção, tá? Não é o momento da gente ficar tirando estratégia da cabeça, eu vou colocar extinção, vou ignorar a criança e vou ver o que acontece, porque isso pode ser pior, tá? Não é produtivo também a gente ficar narrando a situação ou pedindo para ela parar de fazer o que ela está fazendo. Não faz isso, que coisa feia, ou você já é um mocinho, já é uma mocinha, porque nesse momento ela não está prestando atenção em você, tá? Então não tente conversar com a criança no momento que essa crise está acontecendo, porque não vai ser produtivo. Então o que fazer nesse momento? Se a criança está se batendo, te batendo ou quebrando as coisas, nesse momento você precisa priorizar pela integridade física da criança, pela sua e pelo seu espaço. Então, no momento da crise, proteja a criança, tá? Então, se ela for te bater, você bloqueia a resposta. Se ela for se bater, você impede que ela se bata. Se ela for quebrar alguma coisa, você impede que ela quebra, de forma, lógico, não muito invasiva, mas nesse momento é o que a gente precisa fazer, tá? Você vai, então, avaliar a função desse comportamento e planejar estratégias para outros momentos de ensino de habilidades, visando prevenir e manejar próximos episódios, tá? Comportamentos agressivos, autoagressivos ou heteroagressivos, eles são prioridades terapêuticas, tá, gente? Então, quando avaliar os marcos não for possível, porque já quando você está recebendo a criança pela primeira vez, né, você perceber ali que tem presente no repertório da criança comportamentos muito intensos, autoagressivos ou heteroagressivos, né? Então, quando avaliar os marcos não for possível, a gente faz, então, inicialmente apenas a avaliação de barreiras do VB-MAP. Já está disponível aqui na tese da Martoni para vocês lerem a parte de avaliação de barreiras, mas a gente vai ter um módulo também só sobre avaliação de barreiras, tá? Então, quando avaliar os marcos não for possível, a gente faz a avaliação de barreiras, tá? E para o manejo de comportamento inadequado, a gente sempre faz a avaliação da função desse comportamento para então planejar as estratégias. E lembrando que comportamento agressivo, autoagressivo, heteroagressivo, eles são prioridades terapêuticas. Então, quando eles estão presentes no repertório do sujeito de forma muito intensa, eu preciso primeiro manejar esses comportamentos, tratar esses comportamentos antes de iniciar a avaliação com o VB-MAP ou com qualquer outro protocolo, tá? Então, é sempre prioridade terapêutica quando a gente tem ali e identifica a presença de comportamentos agressivos. Então é isso, pessoal, finalizando essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Baixem o material aqui embaixo da aula que a gente vai deixar para vocês. Dúvidas, deixem aqui nos comentários para a gente ir conversando e interagindo, então, e tirando todas as dúvidas de vocês. Até a próxima aula, pessoal!